Eu já vou aproveitar agora porque eu vou chamar o Kleber Luiz, aqui no início do nosso BG. O SEMAI, gente, instalou uma bomba adicional no Lago 3 da represa municipal para melhorar o fluxo de água para captação. E aí o Klebinho vai contar para a gente melhor agora o que está acontecendo. Kleber, boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso Balanço Geral, como sempre. Traga mais informações para a gente a respeito disso. Há uma possibilidade de racionamento de água aqui em Rio Preto, porque a gente viu que algumas cidades da nossa região estão sofrendo já com isso. Birigui, que a gente acompanhou ainda essa semana. Se eu não me engano, hoje a gente teve também já alguma informação a respeito de Araçatuba, porque a situação está crítica também por lá. E aqui em Rio Preto? Boa tarde, seja bem-vindo. Ótimo dia de trabalho aí para você, meu amigo. Boa tarde para você, Josi, para todo mundo de casa acompanhando o nosso Balanço Geral. Na verdade, há um risco. Por enquanto, o SEMAI está trabalhando para evitar justamente o racionamento. Essa bomba que a gente vai mostrar é mais uma dessas medidas e tomara realmente que chova logo, como você disse aí no início, porque a gente completa nesse fim de semana, se a previsão não se concretizar, 6 meses sem chuva significativa aqui na cidade. Com isso, o nível aqui do Lago 3 da represa, que é o que está sendo utilizado para abastecimento, baixou bastante e há necessidade então dessa bomba. O Carlos Fossa está aqui com a gente, ele que é chefe da divisão de captação de água, né, aqui do SEMAI de Rio Preto, e vai explicar para a gente, inclusive. A Josi perguntou no início se há o risco de racionamento. Como eu já disse aqui, é uma medida para evitar essa e talvez uma das últimas antes do racionamento, né, Carlos? Boa tarde. Isso, boa tarde. A gente vem trabalhando desde sempre para evitar a adoção do racionamento. Ele não continua, não está descartado, pode acontecer, mas estamos tentando mais uma medida para evitar essa medida mais drástica. Essa bomba, ela foi instalada ontem. Hoje a gente está fazendo uma série de testes operacionais e a gente acredita que entre hoje e amanhã ela entre em operação definitiva para o abastecimento. Por que se viu a necessidade dessa bomba, né? Porque há o abastecimento feito pelo Lago 3, mas até então não era por bombeamento, é por gravidade. Naturalmente a água ia até a estação. Por que vocês viram a necessidade dessa bomba então? O abastecimento por gravidade, ele depende do nível da represa. Então, a vazão que consegue chegar na ETA, ela é proporcional à altura da água dentro da represa. Como a gente está tendo redução do nível, porque as chuvas não vieram para recarregar a represa, a gente perdeu a vazão também. A vazão começou a diminuir junto com o nível. Então, a ideia é que essa bomba compense essa redução do nível que a gente teve devido à estiagem. A gente mensurar então quanto foi a perda dessa capacidade, né, de abastecimento, qual a vazão que tinha, até mesmo no início desse período de seca, e qual o nível que chegou para que vocês acendessem esse alerta e procurassem a instalação dessa bomba aqui. A gente estava trabalhando com uma vazão abaixo da abaixo da metade da nossa nominal. A gente normalmente trabalha com 450 litros por segundo. No início da semana passada a gente estava trabalhando com 220 e essa semana a vazão chegou a 200 litros por segundo. Esse foi o nosso gatilho para tentar buscar uma alternativa para pelo menos compensar essa redução dos 220 para os 200. Para a gente finalizar aqui, o SEMAI fazendo a parte dele, né? Mas a população tem que colaborar também, né? Sim, a gente não está medindo esforços para evitar um racionamento e a gente volta a pedir a colaboração da população. Economia, parar com a vassourinha d'água, evitar de lavar quintal, lavar calçada, veículo, tenta reaproveitar a água da máquina de lavar. Aquelas dicas que a gente vem pedindo. Entendemos que o clima está difícil para todo o Brasil, mas se a população não colaborar com a gente, outra medida mais drástica a gente vai ter que adotar. No último mês a gente teve mais um aumento no consumo de 5%, então a gente precisa muito da colaboração da população. Essa bomba aí, ela consegue resolver o problema, ou pelo menos evitar um mal maior, por quanto tempo, se não chover, para que a gente possa falar numa outra medida, talvez até um racionamento? Essa bomba ela vai estar disponível para a gente até até o início do período de chuvas. A gente tem alguma previsão de chuva para esse final de semana, mas a gente precisa de chuvas constantes para poder equilibrar novamente os níveis da represa, então essa bomba vai estar aqui como uma ferramenta até que a gente tenha a estabilização do período de chuvas. Certo, muito obrigado então, Carlos. Só reforçando o que ele disse, né? O SEMAI, a gente está vendo, está trabalhando com todas as possibilidades antes do racionamento, que é o mais drástico. Mas se a população não colaborar, se o consumo seguir aumentando e nada de chuva, pode ser que a gente volte aqui para falar de uma medida extrema como essa, então é importante que a população faça parte dela. Josi. Kleber, aproveitando que você está ao vivo, é claro, né?
A população tem que contribuir, a gente tem que economizar nesse momento, tem que ter o bom senso, pensar na gente no próximo também, porque aí falta para todo mundo e é aquele transtorno, né? O Kleber está num ponto muito bonito da represa aqui em Rio Preto e eu vou pedir para o nosso cinegrafista. Kleber, fala com o nosso cinegrafista para a gente mostrar como está o tempo nesse momento, porque hoje, eu até comentei agora há pouco aqui antes do BG, eu tive a impressão que estava nublado, mas é tanta fumaça, é tanta queimada, né? Ontem à noite estava um cheiro tão forte de fumaça, de queimada aqui em toda a nossa região. O nosso cinegrafista está mostrando nesse exato momento. Céu aberto, né? Mas também aquele tempo branco, né? Como o nosso DJ Fernandão estava falando aqui para mim hoje. Aquele tempo esbranquiçado, porque tem muita fumaça no ar, umidade baixa também. Então você está acompanhando conosco agora aqui ao vivo, 11h57 da manhã. Kleber, obrigada, viu? Obrigada pela tua participação aqui no nosso Balanço Geral. Bom trabalho. Qualquer coisa você retorna aqui comigo.